Olá, professores! Vamos falar sobre adequação curricular. Pretendemos nesse vídeo tirar as dúvidas e fornecer o material de apoio que você possa consultar sempre que necessário. Lembramos que a adequação curricular é um documento que deve ser preenchido pelo professor, regente da sala de aula, com auxílio da sala de recursos. O tópico 1 é referente à identificação do estudante. Nele deve constar nome completo, a modalidade e o ano, a turma e o turno, o endereço, a filiação, o diagnóstico do estudante. Aqui cabe ressaltar que tem que vir o nome da deficiência e a sigla numérica do CID-10 ou CID-11, o professor regente, a data de nascimento, a idade da criança, o telefone do responsável e o período de vigência da adequação. A adequação curricular é um documento bimestral. Então, aqui deve constar o início e o final do bimestre em que o mesmo está sendo aplicado. O tópico 2 é uma descrição sucinta da vida escolar do estudante, o percurso que ele percorreu. Vale destacar se ele foi aluno da precoce, se ele já esteve em classe especial, se ele participou nos anos anteriores de turma de integração inversa, e é uma ordem cronológica. Deve constar o ano em que ele esteve em cada uma dessas modalidades. Também vale destacar que aqui deve constar o ano atual, atendimentos e ou tratamentos terapêuticos ou clínicos. No 1, serão os atendimentos que essa criança já recebeu. Neuropediatra ou quaisquer outro médico, atendimento da equipe, atendimento terapêuticos em clínicas particulares, atendimento das salas de recursos. Aqui no tópico 1 é o que ele já recebeu. No tópico 2, você tem o atual. Atualmente, essa criança faz algum acompanhamento? Se faz, esse é o seu campo de descrição. Para conseguir essas informações, precisa que você solicite à família que traga essas informações. Lembramos que é muito importante que a família mantenha o laudo da criança atualizado na secretaria. Mais uma vez, ressalto que nesse campo também cabe se é atendido pelo orientador educacional da escola, pela equipe pedagógica da escola e pela sala de recursos. Nesse espaço também você vai me informar se sua criança faz uso de medicação. Se sim, quais medicações? Habilidades biopsicossociais. O 4.1 é comunicação e você vai descrever como a sua criança estabelece a comunicação, se estabelece, e como ela faz para manter esse canal de comunicação aberto. Lembrando que aqui vale destacar se a sua criança é verbal ou não verbal, se a sua criança se comunica prioritariamente por gesto, se ela faz uso de Libras, que é a língua brasileira de sinais, e em caso de crianças surdas, esse documento, que é a adequação curricular, é preenchido em parceria do professor com o intérprete. Mais uma vez, é necessário destacar que há também outras formas de comunicação que não só a verbal, como a linguagem corporal, a linguagem gestual, entre outras. Então, nós vamos nos deter aqui à questão da comunicação e não vamos deixar de lado o sistema de escrita e o desenho. 4.2 refere-se a aspecto motor e de mobilidade. Mas não é só a questão de correr, pular, de se movimentar com ou sem autonomia, de pensar, de agarrar objetos, subir ou descer degraus ou andar em linha com autonomia. Nós também, nesse tópico, falamos sobre esquema corporal, lateralidade e noções espacial, que são tão importantes para essa criança nesse momento de vida, quanto outros aspectos que serão destacados aqui na adequação curricular. O 4.3 é a atividade de vida autônoma. Se veste sozinho, se locomove de forma independente, calça o sapato, amarra o cadastro, vai ao banheiro,
se alimenta sozinho, são habilidades de vida diária. Aqui é muito importante, no caso do autismo, destacar que locomover-se de forma independente também tem a ver com segurança. Então, se a sua criança não reconhece o perigo, ou se a sua criança se coloca em situações de risco fora do ambiente de sala de aula, ele não se locomove de forma independente. Os aspectos sociais você vai descrever no 4.4. Vale destacar se a sua criança consegue estabelecer a socialização, se ela faz amigos com facilidade, se ela tem pretensão para um grupo específico de colegas, se ela não consegue se socializar com os pares, se ela não demonstra facilidade em socialização nem com pares, nem com monitores, nem com você que é a professora, como ela reage diante da frustração, se ela consegue lidar bem com o não, se ela demonstra ou não segurança em relação a atividades propostas. Após a sondagem desses aspectos anteriores, é que vamos entrar então na organização da nossa sala de aula. E aqui, no 5.1, eu vou pensar no espaço. Como o meu espaço será montado para que essa criança se sinta bem acolhida e que ela possa desenvolver-se de forma ampla. Um exemplo que a gente pode dar aqui é uma criança que apresenta uma deficiência visual, que precisa estar sentado mais próximo ao quadro e que eu não posso utilizar no quadro quaisquer outros pincéis que não o preto. A organização da sua sala, se as crianças estão, por exemplo, sentados em dupla, se a sala é forma de semicírculo, como é que essa formatação está feita em prol dessa criança. Um exemplo que nós podemos citar aqui também é a questão da criança que utiliza cadeiras de rodas, ou que tenha ossos de vidro, que tem que ter uma cadeira adaptada e que essa cadeira adaptada não pode ser colocada no fundo da sala, mas que precisa estar centralizada e precisa estar na primeira fileira de carteira da sua sala de aula. No 5.2, nós vamos falar de recursos. E os recursos que eu utilizo para essa criança pode ser tanto a adaptação do lápis, para que ela possa pensar com mais facilidade, a prancha de comunicação. Existem recursos que são necessários para que essa criança se desenvolva melhor em sala de aula, então aqui eu vou citá-los. Tempo. Preciso dizer se essa criança consegue fazer a atividade no tempo proposto para a mesma ou se ela precisa de maior tempo para ela realizar a atividade. A necessidade, se houver, de dar tempo entre as atividades. A adequação de temporalidade não é igual a tempo que você dá entre uma atividade ou outra, ou a diminuição ou aumento de um tempo para que a criança realize uma atividade. Na adequação de temporalidade, nós estamos falando de cursar por mais de um ano uma mesma série. Avaliação diagnóstica. Neste campo, nós iremos colocar não apenas o instrumento que nós usamos para avaliar a criança, quer verificação escrita, quer teste da psicogênese, quer qualquer outro instrumento que tenhamos utilizado. Mas cabe aqui uma descrição de como a criança se saiu nessa avaliação e em quais habilidades precisaremos retornar para consolidar o campo. Retornaremos ao final do bimestre para verificarmos se conseguimos consolidar as habilidades que pensamos que esse aluno precisava ou se ainda é necessário retornar a mesmas. No campo 8, nós iremos assinalar a etapa a que essa adequação se destina. Também é aqui que nós colocaremos o ano de vigência e o bimestre por data da adequação curricular. Tópico 9. Aqui eu vou trazer o currículo. Aquele conteúdo que eu separei para o bimestre da minha turma é que eu vou trazer aqui no meu conteúdo. A minha unidade didática também será descrita aqui. Vale mencionar aqui o meu eixo transversal também que está sendo aplicado no conteúdo / unidade didática. E por que começar falando pelo conteúdo? Porque o conteúdo será o mesmo que eu fiz para toda a minha turma. Quando é que eu vou começar a pensar no meu estudante com deficiência? Quando eu olhar para os objetivos.
Porque eu vou ver o conteúdo e vou pensar quais objetivos dentro desse conteúdo eu quero para a minha criança. Quais estratégias eu vou ter que aplicar, quais recursos serão necessários para que a minha criança alcance o conteúdo que eu estou trabalhando. Pensando no conteúdo e nas estratégias, eu vou focar no meu estudante para que ele alcance o currículo que está sendo aplicado em sala de aula. E aí, pensando nos objetivos e nas estratégias para que o meu aluno alcance o currículo, eu vou pensar em estratégias de avaliação. Qual seria a estratégia de avaliação que vai me possibilitar saber se o meu aluno alcançou o objetivo que eu tracei para ele? Essa estratégia é um portfólio? Essa estratégia é a observação? Essa estratégia é o desenho diário de bordo ou a linha de tempo? Lembrando que no campo estratégias de avaliação tem que constar a estratégia e a descrição de como ocorreu esse processo. Ou seja, não é apenas dizer qual instrumento você utilizou, mas descrever como a criança se saiu durante o bimestre. A dúvida dos professores é quando a criança está em um ano sério, mas as habilidades em português e em matemática ainda não foram adquiridas. Ela ainda precisa trabalhar alguns pré-requisitos nessas habilidades. E a forma como eu vou pensar nas estratégias vai fazer com que essa criança não só não seja excluída, como também ela participe de forma ativa da minha aula e venha adquirir conteúdos do meu currículo. Lembramos aqui que vale buscar estratégias junto a toda a sua equipe, a todos os professores da sua escola, junto à sala de recursos. O que não pode acontecer é simplesmente eu trazer uma apostila, colocar a minha criança no fundo da sala ou num lado da sala com o educador social voluntário e acreditar que ela está sendo inclusa, porque isso não é inclusão. Inclusão é quando a criança participa de fato do que está acontecendo na sua sala de aula, quando ela consegue apropriar-se do que está ocorrendo de forma a se tornar uma aprendizagem para ela. Então, pensar em inclusão é pensar em estratégias, é pensar em formas de fazer com que a minha criança esteja em sala de aula e esteja participando ativamente do que está acontecendo na minha sala de aula. Encaminhamentos. Aqui nós estaremos solicitando aportes para outros ambientes. Se nós estaremos solicitando para a escola, por exemplo, uma caixa de material, se nós estaremos solicitando à escola a adequação da sala de leitura ou quaisquer outro aspecto que a escola precisa se movimentar para que essa criança seja bem atendida. Para a família, se nós precisamos que essa família seja mais presente, se nós precisamos que essa família participe de forma mais ativa na vida escolar da criança. Há outros, como outros profissionais, como fono, como terapeutas, que outros profissionais a gente precisa para que essa criança se desenvolva. E observações, caso tenha algum aspecto que não tenha sido considerado da adequação curricular, que a gente possa colocar aqui nessas observações. É importante destacar que esse vídeo não abrange tudo e que haverá sempre dúvidas. E em caso de dúvidas, procure os aportes da sua escola, procure seus coordenadores, seus supervisores, procure a sala de recursos. Obrigada.